Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula? Como é que tá a quarentena por aí? Tudo tranquilo? Já perderam os dias aí? Porque depois de 2, 3 semanas de quarentena, a gente já fica até meio perdido que dia da semana é, se é final de semana, se eu tenho que assistir Netflix, que episódio que eu tô, que horas eu trabalho, se hoje é sábado, tem que trabalhar ou não. Mas, cara, a melhor coisa que a gente está fazendo é isolamento. Fica a dica aí, gente, se vocês estão saindo aí, toma bastante cuidado. O negócio está pegando feio, a gente está chegando no pico aí. Então vamos tomar cuidado, ficar em casa e assistir a aula. Que a aula do professor aqui é legal, né, gente? Então vamos lá, vamos assistir. Hoje a gente está na aula 9, então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para começar a nossa aula 9. Aula 9 a gente vai falar sobre estratégia de marketing digital. A gente falou um pouquinho sobre marketing digital quando a gente estava fazendo nosso plano de marketing. A gente falou sobre mídias sociais, falou sobre Facebook, falou sobre influencers, falou um pouquinho sobre tudo isso, só que hoje a gente vai dedicar a aula para falar sobre marketing digital. Então, vai entender por que ele existe, quais são as vantagens, quem deveria usar marketing digital, quem não deveria. Vou entender um pouquinho na prática, porque eu já trabalhei numa empresa que vivia de marketing digital, então vou contar um pouquinho para vocês a experiência. Então a ideia da aula de hoje é a gente trocar um pouquinho essas informações sobre a estratégia, como nasceu, o que é importante em marketing digital e um pouquinho na prática. Belezinha, gente? Então vamos lá. Então, relembrando, né? Todas essas aulas online eu estou aproveitando para a gente relembrar um pouquinho o que a gente tem aprendido até aqui. Porque diferente de uma aula presencial, que a gente fala 2, 3, 4 vezes a mesma coisa para entender bem aquilo que a gente está conversando, aqui na aula online às vezes tem que ficar voltando o vídeo, às vezes dá um pouquinho de preguiça, eu sei disso. Então, eu gosto de revisar um pouco para a gente entender a linha do tempo do nosso aprendizado. E não acontecer igual aconteceu com o Homer aí, e começar a estudar marketing e jogar no lixo. Então, a ideia não é essa, a ideia é aproveitar bem o curso para vocês se desenvolverem em marketing. Quem quiser atuar na área, ter uma boa base aí para poder aprender. Então, vamos lá. O que a gente falou até agora, gente? Quem lembra? A gente fez várias aulas sobre plano de marketing. Então, a gente começou desde o objetivo de marketing, que é um objetivo mensurável e temporal, ou seja, que tenha tempo. Então, lembra, a gente sempre discutiu bastante isso, que o objetivo de marketing ele tem que ter uma quantidade e ter uma medida de tempo, se é dias, meses, ano. Então, se eu tenho uma loja de roupa e eu vendo calça jeans, eu quero vender 1.000 calças jeans durante o mês de abril. Ou se eu tenho uma empresa de café, eu quero vender 10.000 cafés em uma semana. Então, o objetivo de marketing é esse. Então, ele é muito atrelado a vendas. Então, entender qual é o meu objetivo de vendas, coloco esse marketing e faço acontecer. Depois, a gente fez análise de ambiente externo e interno para entender quem são os concorrentes, quais são as dificuldades internas, para entender se o ambiente é propício. Lembra que eu comentei com vocês? Não adianta eu querer abrir um açougue num bairro vegano, ninguém vai comprar. Não adianta eu querer vender energia elétrica em um lugar que não tem poste. Sei lá, esse exemplo não ficou tão legal, mas é um exemplo assim. Então, eu tenho que entender se o lugar onde eu tô, se ele faz sentido ou não. Então, tudo isso é analisar externamente, internamente e ver se ele faz sentido. Depois a gente fez análise SWOT, essa aula aqui foi até do professor Alan, que vocês fizeram análise SWOT do Tigre, depois fizeram da empresa de vocês. Depois a gente falou de persona, que é aquela que não é público-alvo. Público-alvo é diferente de persona. Persona é aquela pessoa que representa o comprador do seu produto. Então, se você é uma pessoa que vende batom, por exemplo, provavelmente o seu público vai ser uma mulher de mais ou menos 25, 26 anos, que deve se chamar Joaquina. A Joaquina trabalha, ela é uma executiva de uma multinacional. Então você começa a contar a história dessa pessoa para entender quem é a pessoa ideal para comprar o seu produto. Depois a gente falou de funil de vendas, a gente vai falar um pouquinho hoje também, que é a jornada de compra, que é topo, meio e fundo de funil, que basicamente é no topo você não conhece aquela empresa, então se você não conhece, não quer comprar, então a empresa ali ela tem que
de alguma maneira capturar você e te mostrar que o produto dela é algo que você precisa. Depois disso, no meio de funil, ela começa a te dar informações, a gente chama isso de nutrir, começa a te nutrir com informações para você realmente querer comprar aquele produto. Então, você considera a compra, depois você começa a ter o desejo da compra até que você toma ação, que é no fundo de funil, quando você realmente quer comprar muito aquele produto, faz uma comparação ali com alguns concorrentes e acaba comprando ele. Depois o plano de comunicação, a marketing digital, a estratégia de marketing digital é um tipo de plano de comunicação. Então a gente falou sobre o plano de comunicação, falou sobre webinar, feiras e eventos, até a gente falou sobre feiras e eventos na aula passada, que eu vou comentar um pouquinho com vocês. Depois falou sobre podcast, falou sobre revista, sobre outdoor na rua. Então tudo isso é um plano de comunicação. E depois tudo o que não se mede não pode ser tomado uma decisão. Então a gente começou a falar um pouco sobre controles e métricas, entender quais são as principais métricas em marketing digital, e a partir disso daí começou a entender como controlar isso e onde coloca o seu dinheiro em que pote, né? Porque não adianta você ter lá R$1.000 para investir em marketing digital, você investe na televisão, no Google e no panfleto. No panfleto você traz 50 pessoas para sua loja, no Google você traz 2 e na TV você não traz nenhuma. Ou seja, pega esse dinheiro e investe no panfleto, cara. O panfleto faz muito mais sentido para sua empresa. Então, medir isso faz muito sentido, porque senão você vai entrar na modinha, né? Porque tem muita gente que vive da modinha. Por exemplo, a modinha é Google, a modinha é Facebook. Então, eu vou investir todo o meu dinheiro lá, sendo que um panfleto seria muito mais efetivo. Depois, a gente teve uma aula com o Fernando de branding, para entender a importância da construção da marca, e como a marca ela é importante para uma empresa, para um produto, porque, para vocês terem uma ideia, existem alguns produtos que eles são conhecidos pela marca, como, por exemplo, Band-Aid, Cotonete, Bombril. Então, o nome desses produtos não é esse, mas a gente chama pelo nome da marca, de tão forte que é essa marca. Então, o objetivo do branding é criar uma marca extremamente forte. Inclusive, vocês devem ter criado já a marca da empresa de vocês, com quem a gente aprendeu na aula. E na aula passada a gente falou sobre feiras e eventos, que é algo offline, né? Não é voltado para o marketing digital, mas muito importante, principalmente para empresas que são B2B, porque na feira de evento, na feira, num congresso, num evento, que você gera relacionamento com o seu comprador. Então, para uma venda B2B, é fundamental ter relacionamento. O cara não vai simplesmente ver uma coisa lá no Instagram, tá lá no Instagram, olha lá e compra. Não, ele quer entender quantas pessoas tem naquela empresa, se aquela empresa vai morrer em 6 meses ou não. Ele quer entender quem é aquele vendedor, quem é o cara que vai cuidar dele do dia a dia. Então, uma feira em evento é bastante importante para você entender se seu produto faz sentido ou não para o mercado, para você fazer networking, para você ver se o seu processo de venda está funcionando ou não. Então, a gente falou bastante sobre isso na aula passada, até os videozinhos, um deles deu errado, eu espero que vocês tenham clicado no link aí abaixo para assistir, mas a gente mostrou até uns videozinhos, um como é que é uma feira de verdade e um mostrando uma feira de ciência para fazer um comparativo. Então, hoje, a gente vai falar do quê? De marketing digital. Então, tudo que é online. Então, a gente vai entrar mais em detalhe para entender qual é a importância do marketing digital, como ele nasceu, por que as pessoas usam muito hoje, qual que é a vantagem de ter o marketing digital comparado ao marketing offline, por que investir no Face e não numa televisão, por que não investir num outdoor no meio da rua. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E para começar, né, sempre tem um vídeo, então eu vou colocar um vídeo aqui para vocês assistirem, e depois a gente discutir um pouquinho coisas que tem dentro desse vídeo aqui, que estão correlacionados com o marketing digital, que a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu tirar o fone aqui para ouvir melhor. Que é isso, Francisco? Isso o quê? O que é isso, Francisco? Isso são umas compras que eu fiz. Fui no supermercado, fiz umas compras. Tá bom. É gelatina. Isso tudo aí é gelatina? É que precisa de muita gelatina pra encher a banheira, Marta. Senta aqui, senta, Francisco. Senta lá, Eu sei que você Francisco. vai falar.
Você tem 45 anos. Já deu essa história de youtuber, não é não? Pelo amor de Deus. Mas esse negócio de youtuber é o que traz dinheiro pra dentro dessa casa aqui. Olha só, não quero mais você jogando essas merdas na minha banheira, tá? Eu levei quase uma semana pra tirar aquela mancha de macarrão bolonhesa que você jogou lá. Era a noite italiana do canal, Marta. Você queria que eu botasse o que lá dentro? Sem falar que eu não vejo você reclamando quando chegou mimo aqui outro dia da pizzaria Dom Pepe. Ou quando você ganhou esse brinco aí de mimo da joalheria Monbiju. Aí tá tudo bem, né? Olha só, não sei desde quando que jogar merda numa banheira e falar pra uma câmera é profissão. Eu no escritório eu falo que você é engenheiro. A Julinha, sua filha, tem vergonha do pai dela com os amiguinhos. A Julinha, nossa filha, precisa saber que todos os amiguinhos dela são meus fãs, sabia disso? Me segue no Insta, no Stories, no Snap, no Musical, e aí? E você acha isso normal? Um bando de crianças de 10, 11 anos te seguindo. Os pais deles sabem disso? Olha, isso tá errado de tantas maneiras diferentes. Você tá pensando assim, sabe por quê? Porque você tem cabeça de velha, entendeu? Eu tenho uma cabeça de jovem. Eu faço conteúdo pros jovens, eu faço conteúdo de qualidade voltado pra essa molecadinha. Vamos ver então aqui. Vamos ver o teu canal de qualidade. Canal do Chico. Aí, ó. Aqui, rolezinho no shopping, parte 1. Empurrei minha avó na escada rolante, olha no que deu. No que deu, Francisco? Me deu um negócio aí. Deu um negócio, Francisco? O que deu? Ela tá em coma, Meu sim, Deus do céu. mas é induzido lá na São José porque o fragmento de osso escapuliu, entrou na corrente sanguínea e caiu no pulmão dela. Mas é que velho é assim, velho é frágil. Mas bateu 8 milhões e meio de views. Ela está em coma induzido, Francisco. Eu quero divórcio. Com divórcio? Eu não aguento mais, eu quero me separar. A gente bateu o recorde sul-americano de likes em vídeo de empurrão de velho. Eu caguei. Fala com o meu advogado que eu vou pra casa da minha irmã. Marta, semana que vem é hashtag do casal. Não me interessa. Trolei! Trouxa! Trouxa! Trolei. Aqui, ó. Dá uma olhadinha ali, olha. Olha ali! Tudo bem? Você acabou de cair na trollagem do divórcio com o meu marido. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui pra gente, se inscreva no canal. Beijo, beijo! E aí, Jujubinhos? O que a gente conseguiu ver nesse vídeo aí, né? O que a gente pode observar de marketing digital? Primeiro que o casal ali vive disso daí, então ele é youtuber, ele vive disso, coisa que não existe no offline, então não existe um youtuber offline, apesar daqueles carinhas fazerem algumas coisas no farol, algumas coisas assim para ganhar uma graninha, que ele não é youtuber, então o youtuber vive de internet, então sem internet a gente não tem marketing digital. Então o que a gente conseguiu observar? Primeiro, a importância do marketing digital. Então, a família vive daquilo. O marketing digital leva grana para a galera hoje. Então, ele começou a crescer, ele viu que ele tinha um público ali que assistia a ele. Então, o marketing digital trouxe isso, ele trouxe importância para o mundo do marketing. Antes da internet, ali em 97, acho que muitos de vocês nem tinham nascido nessa época ainda, você não tinha marketing digital, seu marketing era TV. Então, quem tinha mais dinheiro para pagar ali para estar na Globo é o que estava melhor. E se você é um cara que tem uma lojinha pequena, um comércio ou um e-commerce, não existia e-commerce na época, estava lascado, você ia vender só para as pessoas do seu bairro ali. Não tinha esse negócio de vender na internet, entregar pelo correio e ir até lá. Não existia isso. Então, o marketing digital criou isso, a gente viu no vídeo que pessoas vivem disso, pessoas, elas têm canal no YouTube, elas fazem podcast, elas são influencers, então o cara ele influencia as pessoas de uma maneira boa, de uma maneira ruim. Então você vê a importância do marketing digital hoje. Segundo, uma nova profissão que não existia há 5 anos atrás, então não tinha influencer há 5 anos atrás. Acho que não tinha nem Instagram há 5 anos atrás, ou ele estava começando. Então você vê que a partir do digital e do marketing digital começaram a criar novos tipos de profissão. Então você tem um influencer, você tem um analista de marketing digital, você tem um especialista em mídias sociais, você tem um especialista em SEO. A gente não vai entrar em SEO aqui hoje na aula, mas você cria novas profissões que acabam em algum momento matando outras ou não. Por exemplo, o digitador de datilografia, o cara que fazia datilografia lá, que aprendia a apertar no teclado, hoje a gente já nasce sabendo onde estão os botões do teclado e no celular. Mas antigamente, logo que lançou o computador, você tinha que aprender, fazer o curso de datilografia e as empresas te contratavam só para ficar lá no teclado. Essa profissão morreu. Então, muitas profissões nascem e morrem por conta do que está acontecendo no mundo hoje. E por último, nós pudemos ver vários meios de divulgação dentro do marketing digital. A gente viu lá YouTube, a gente viu
ele falando de Spotify, ele falando de curtir o canal. Então, ele é influencer, provavelmente ele usa Instagram também para postar alguma coisa, ele deve usar o Face. Então, a gente vê vários elementos de marketing digital dentro do vídeo e é o que a gente vai falar hoje. Tranquilo até aqui, gente? Então, vamos lá. Então, o que é o marketing digital? Marketing digital nada mais é do que promover produtos ou marcas por meio de mídias digitais, ou seja, internet. Então, ele é uma das principais maneiras de empresas que as empresas têm para se comunicar com o público de forma direta, personalizada no momento certo. Depois eu vou entrar em detalhes para falar o que é essa forma direta, personalizada e momento certo. Não, eu vou começar a introduzir o tema já. O que é forma direta? Então, você fala diretamente com aquela pessoa com quem você quer falar. É diferente de uma TV. É bem legal comparar o marketing digital com uma TV. Porque na TV, você não sabe com quem você está falando. Você acha que aquele público que assiste a novela, ou que assiste Big Brother, ou que assiste futebol, ele gosta de uma coisa. Só que você não fala diretamente com ele, você fala com quem estiver assistindo. Então você fala com 200 milhões de pessoas, sendo que dentro desses 200 milhões, 50 milhões, ou 10 milhões, ou 5 pessoas são seu público-alvo. Então, você não tem uma certeza, você não consegue falar de uma forma direta, não tem uma certeza do que você está falando. Personalizado. Então, como você consegue escolher quem é esse público-alvo, você consegue fazer uma comunicação para cada um público-alvo. Imagina o seguinte, imagina que está jogando Palmeiras e Corinthians. Você vai fazer uma divulgação na TV, você tem que fazer uma divulgação genérica. Na internet, você consegue fazer uma divulgação para o cara que torce para o Palmeiras e uma divulgação para o cara que torce para o Corinthians e uma divulgação para o cara que está secando os dois times lá e só é anti-Palmeiras ou anti-Corinthians e torce para outro time. Então, você consegue personalizar a comunicação para cada um deles. E no momento certo. Então, na TV, você compra aquele horário. Então, minha propaganda vai passar das 9h35 até 9h35 e 30 segundos. Pode ser que nesse momento seja o show do intervalo. Eu assisti o jogo todo no primeiro tempo, fui no banheiro, ou eu fui pegar mais cerveja na geladeira, ou eu fui ver o churrasco como é que tá, e eu não vi a propaganda. No marketing digital, você consegue mostrar exatamente a hora que o cara está no celular. Então, não vai mostrar aleatório uma hora específica, vai mostrar exatamente na hora que o cara está vendo aquilo que pode lhe interessar. Então, você mostra no momento certo. Então, isso é bastante interessante do poder do marketing digital. E o termo é usado para resumir todos os seus esforços de marketing no ambiente online. Então, a gente está falando sempre de online. Online é diferente de offline. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então, qual a diferença de online e offline? Então, online ele se baseia na internet. Então, a base dele está na internet e nas suas vertentes. Então, tudo que é feito online na internet, ele é marketing digital. O que é feito offline são estratégias mais tradicionais, que são aquelas que existem há centenas de anos, para divulgar produto e serviço sem o universo digital, ou seja, sem internet. Que é o quê? Propaganda impressa, jornal, por exemplo, panfleto, outdoor, anúncio de jornal de novo, ou revista, comercial de televisão ou rádio. Então, um rádio, por exemplo, está lá, vamos pensar uma diferença, está lá passeando, ouvindo no carro lá, aí ouvindo 89, está ouvindo um rock, depois passa alguma propaganda. Essa propaganda não é marketing digital, é uma estratégia offline, ela é tradicional. Agora, se você está no carro ouvindo Spotify e passa uma propaganda, essa sim é marketing digital, porque ela usa a internet para fazer. Uma diferença sutil, mas é diferente. Então, criação de cartazes de promoção, realização de evento, que a gente falou na semana passada, ação no ponto de venda e ligação direta, que eu acho que essa é a pior de todas. Quem é que gosta que alguém de telemarketing, da Vivo, da Claro, da TIM ou da NET, liga para você para oferecer alguma coisa que você não quer e quer que você ouça ainda. Então, eu acho isso horrível, funciona às vezes, mas isso é um tipo de marketing offline. Tá claro, gente, a diferença de online e offline? Hoje na aula a gente vai falar só de marketing online, que é o marketing digital. Então, como nasceu, né, o marketing digital? Então, ele nasceu a partir do momento que nasceu a internet. Então, ele teve dois momentos, né? A gente está vivendo a Web 2.0 hoje, mas teve a primeira Web 1.0, que é aquela discada. Eu não sei nem se vocês viram isso daí, que você tinha que entrar. A hora que você entrava na internet, o telefone não funcionava. Sua mãe ficava brava porque você tinha que entrar depois da meia-noite para pagar menos. Aí você tinha que arrumar um provedor, você tinha IG, Ball,
provedores que acho que nem existem mais, aleatórios naquela época. Era até que eles ficavam... Então, só quem viveu sabe bem o que é isso. Então, nessa época ainda, a internet estava engatinhando. Então, você tinha o quê? Um marketing digital muito passivo, né? Não tinha rede social naquela época, era no máximo um ICQ, só que o ICQ não tinha propaganda, era mais uma comunicação. Não tinha nem Orkut ainda, não sei se vocês viram, mas não tinha nem Orkut na época ainda. Então, você tinha sala de bate-papo, eram umas coisas bem aleatórias ali, então era muito passivo. Então, a empresa mostrava propaganda e você via, era como se fosse uma TV na internet. Depois, as publicações eram feitas por empresa somente, não tinha essa troca que tem hoje, que uma pessoa posta alguma coisa, um recebido, e o outro comenta, e o outro vê o recebido do outro e também compra, e é centrado em empresas. Então, só empresas faziam propaganda. Hoje, ela é muito ativa, principalmente por conta das redes sociais. Hoje você pode fazer propaganda de tudo. Você pode comprar uma água Bonafonte e falar assim, ó, a minha Bonafonte geladinha mata a sede. Que delícia! E eu influenciar 10 pessoas, essas 10 pessoas vão comprar água Bonafonte e vão falar da Bonafonte e vão continuar influenciando outras. E vão comentar. E um cara que não gosta de Bonafonte vai falar assim, Bonafonte é horrorosa, eu prefiro uma água Cristal. Então, tudo isso é muito ativo. Então, tem participação do público, as pessoas dão um like, dão dislike, comentam, descomentam. Então, ela tem também coisas muito mais nichadas ali. Então, por exemplo, a Bia nasceu, então a gente vê muito coisa de bebê hoje. A Ícara, por exemplo, passa bastante tempo vendo roupa de bebê, coisas de mãe, coisas que acontecem quando você se torna mãe, coisas que a gente não via antes de ter a Bia. Então, tem bastante esse nicho também que você começa a pesquisar. E hoje, o marketing digital se aproveita muito disso, porque você está conectado todo o tempo, as pessoas elas dão opinião sobre o produto ou não, e está todo mundo ali se comunicando e falando e recomendando produtos, que é diferente da TV, onde você vê, gostou, comprou, não gostou, não comprou. Então, o marketing digital na Web 2.0 ajuda bastante essa comunidade ficar ativa e todo mundo comentar sobre o produto. E quais são as vantagens do marketing digital? A primeira delas a gente acabou de falar, que é a interatividade. Então, você consegue ver o que as pessoas estão falando sobre o produto. Então, exemplo, você está lá, entra no site da Amazon, no site da B2W, e você olha lá como é que está a avaliação daquele produto. Então, se você quer comprar um celular igual esse daqui, e vê lá que a avaliação dele é 2 estrelas e tem 700 pessoas avaliando 2 estrelas, você não vai comprar aquele celular, porque ele deve ser uma bela de uma porcaria. É igual você vai entrar na Play Store ou na Apple Store e vai olhar como é que é a reputação do aplicativo. Se ele tem abaixo de 3,5, abaixo de 4, você já não vai querer usar não vai querer baixar e querer usar aquele aplicativo. Então, você começa a interagir muito entre as pessoas. Você vê uma pessoa comentando algo ruim sobre um produto, você vai ter uma aversão a ele. Ou uma pessoa que comprou um produto e curtiu muito e postou, você pode começar a se comunicar com essa pessoa para entender e acabar comprando esse produto. É o que aconteceu comigo. Hoje, todo mundo está de home office, trabalhando de casa, só que eu não tenho um escritório aqui em casa, estou trabalhando aqui da mesa e da cadeira, só que a cadeira ela não é nada confortável. Então, um amigo meu postou esses dias uma cadeira dele que ele achava super confortável, eu vi, e que eu fui perguntar para ele, como chama essa cadeira, onde você comprou, quanto custa? Então, por ele ter postado, eu me interessei por um produto porque minha bunda fica quadrada quando eu fico muito tempo aqui nessa cadeira e eu queria uma coisa mais confortável. Olha só como é bastante interativo. Segundo, análise e mensuração. Então, tudo que você faz em marketing digital, você consegue mensurar, porque você vê quantas pessoas clicaram no seu anúncio, quantas pessoas viram o seu anúncio, quantas pessoas compraram a partir do seu anúncio. Então, uma coisa que dificultava bastante no mundo offline é a parte de mensuração. Então, você não sabe quantas pessoas foram na loja porque viram a sua propaganda na TV ou porque viram o seu outdoor. A não ser que você faça uma pesquisa ali com ela e mesmo assim essa pesquisa não vai ter uma fidelidade muito grande. Então, o objetivo do marketing digital também é você analisar e mensurar. Então, você consegue ver qual o público-alvo exato. Às vezes você acha que seu público-alvo é um e o público-alvo é outro. Lembra quando eu dei o exemplo para vocês do jogo de futebol? Então, o que estava fazendo o FIFA? O FIFA estava fazendo propaganda para adolescentes de 15, 16 anos
para comprar o FIFA e não estava dando muito certo. Por quê? Porque eles perceberam que o público-alvo deles eram as mães, porque as mães compravam o jogo para os filhos. Então eles começaram a fazer propaganda para as mães. Então eles começaram a analisar e mensurar isso daí. Eles analisaram, lembra das métricas em uma das aulas que a gente falou? ROI, CPA, CTR. Então eles começaram a fazer esse tipo de análise e verificar o quê? Que o ROI, ou seja, o retorno sobre investimento, quando ele fazia uma propaganda para uma mãe, era muito maior do que quando ele fazia para o filho. Então vale muito mais a pena eu analisar isso, mensurar e investir meu dinheiro nas mães. Maior acesso para qualquer empresa. Então lembra que eu comentei que na Globo só quem tinha muita grana participava. Hoje no Face, qualquer um que tem R$100 aí numa semana, R$500 no mês, consegue fazer marketing no Face, consegue promover um post, consegue fazer marketing no Google também. Então, o marketing digital tornou o marketing muito mais acessível. Então, o cara que tem uma loja pequena, que é dentro da casa dele, que ele quer só vender action figures de Star Wars, por exemplo, ou quer vender biquíni somente, ele não precisa ter uma loja física no shopping ou num centro comercial. Ele consegue vender pela internet, consegue fazer ali o marketing dele digital com pouco dinheiro. E por último, direcionamento. Então, você consegue vender exatamente para o público-alvo que você está buscando. Então, se seu público-alvo é uma pessoa entre 20 e 30 anos, você não precisa fazer propaganda para um cara de 40, 50, 60, porque você sabe que ele não vai comprar. Então, aqui você direciona exatamente para aquele público-alvo que você quer. Então, se você está vendendo um Lego, por exemplo, um Lego do Star Wars, você vai vender para fãs de Star Wars ou pessoas que amam Lego e querem comprar. Agora, se o cara odeia Star Wars, por exemplo, você não vai vender isso para ele. Você não vai direcionar isso para esse público. Então, você vai direcionar exatamente o público que você acha interessante que compre o seu produto. Isso é bem legal do marketing digital. Exemplos de marketing digital. Então, primeiro, a gente tem as redes sociais. Esse daqui é bastante comum, todo mundo fica bastante tempo. A gente tem o Face, a gente tem o Instagram, a gente tem o Snapchat, a gente tem o Pinterest, por exemplo, que é uma rede social de fotos. A gente tem o LinkedIn, que é uma rede social mais profissional ali, que é bastante usada para empresas e até para recrutar outras pessoas. Então, você tem diversas redes sociais aí para poder fazer sua propaganda. Redes de pesquisa, aqui basicamente é o Google. E, por exemplo, nos Estados Unidos o Bing tem uma força maior, aqui no Brasil todo mundo odeia o Bing, mas o Google é muito forte. Então, quando a gente fala de rede de pesquisa, a gente está falando basicamente do Google, que é onde você vai lá para pesquisar alguma coisa. Então, você tem que digitar alguma coisa e pesquisar. Depois a gente tem o e-mail marketing, que é aquele e-mail que você recebe com informações de blog, informações de webinar, informações da empresa, novos produtos, produtos em promoção. Então, você recebe tudo isso por e-mail. Marketing de conteúdo, que a gente vai ter uma aula provavelmente na semana que vem com a Andressa. Eu vou trazer a Andressa para dar essa aula para vocês. Ela é especialista em marketing de conteúdo, então vai ser uma aula bem legal, assim como o Fernando deu de branding, ela vai dar de marketing de conteúdo. E basicamente é gerar conteúdo, é gerar posts em blog, notícias, gerar bastante informação, principalmente sobre o seu produto, para as pessoas poderem ter insumo e terem detalhes para poder comprar o seu produto. O site da empresa, então, seu site é marketing digital. Então, se você tem um site legal, um site que mostra muito bem o seu produto e é fácil de acessar, você vai vender melhor. Você tem o webinar e podcast. Nada mais é que o webinar é a TV na internet, o podcast é o rádio na internet. Então, são dois modelos. Muita gente está fazendo webinar, muita gente está fazendo podcast, muita gente está fazendo live. Se você entrar no Instagram agora nessa época de corona, tem 10, 15 pessoas fazendo live ao mesmo tempo de coisas diversas, coisas que são inúteis, coisas que são úteis, coisas que são legais, coisas que são chatas, cada um tem um gosto, mas tem uma pá de gente fazendo um monte de live aí, que nada mais é do que um webinar, só que ao vivo ali, espontâneo, sem ninguém se inscrever nem nada. E tem os podcasts e tem outros, né? O YouTube é um outro exemplo. Você tem outros exemplos de marketing digital, marketing de afiliados, que a gente não vai entrar aqui no curso, mas se alguém quiser pesquisar, tem a possibilidade. Você tem o Display Ads, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, que são aqueles banners que aparecem em tudo quanto é lugar. Você está em qualquer lugar aleatório, vendo qualquer coisa aleatória, aparece aquele banner. Então, você tem várias coisas de marketing digital, aqui são só alguns exemplos de algumas possibilidades. Então,
Ih, eu coloquei 2 vezes o mesmo slide aqui, gente, foi mal. Então, qual é a estratégia de marketing digital por etapa de funil? Então, a gente já entendeu quais são as vantagens do marketing digital, a gente já entendeu quais são as possibilidades de marketing digital e como é que funciona isso por etapa do funil. Só falando de marketing digital, aqui eu não estou falando de feira em evento, aqui eu não estou falando de banner, não estou falando de panfleto, nem nada. Como eu montaria a minha estratégia de marketing digital pensando no meu funil? Primeiro, vamos falar de topo. Topo de funil é quando a pessoa não conhece seu produto. Então, pense o seguinte, eu não conheço o produto, eu não conheço a empresa, eu não conheço nada. Se eu não conheço e não quero comprar, eu vou no Google procurar? Não. Então, usar o Google para o topo de funil é gastar dinheiro à toa. Porque o cara ele não sabe que ele precisa daquilo. Ele não conhece a sua empresa. Como é que ele vai pesquisar sobre você? Impossível. Então, aqui faz muito sentido você começar com redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn, porque nessas redes sociais você compra pessoas. Então você vai lá e direciona aquele marketing exatamente para aquela pessoa. Então, se a pessoa foi mãe recentemente, então ela vai direcionar roupa de bebê, conjunto mãe e filha, vai direcionar brinquedos pedagógicos para bebês recém-nascidos. Então vai direcionar isso, então você está lá no Instagram de boa, vendo a vida alheia, vai aparecer aquele anúnciozinho lá. Olha esse body aqui, pessoal. Que lindão, compra esse body. Olha, pessoal, olha esse Kinedu aqui. Aprenda a desenvolver seu filho a partir do nascimento. Então, são coisas que aparecem aleatoriamente para você, porque ela é um marketing mais ativo. Porque você não precisa pesquisar sobre aquilo. Você simplesmente recebe. Não é tão passivo igual o Google, você tem que pesquisar sobre. Display Ads. Display Ads nada mais é do que aqueles anúnciozinhos que estão em tudo quanto é lugar. Você está num aplicativo aleatório lá, jogando alguma coisa, aparece um anúncio, ele é um display ad. Você está lá jogando The Sims, por exemplo, aparece um anúncio, aqui não é um display ad. Você está no UOL vendo alguma coisa, aparece aqueles anúncios aleatórios, são display ads. Então são anúncios aleatórios que aparecem na internet, você não quer ver, mas você vai lá ver, às vezes você pode se interessar. E e-mail marketing também é importante, você faz um e-mail marketing ali mais topo de funil. Então você vai lá e manda um e-mail para a pessoa falando assim: ô fulano, você já pensou em comprar uma bola de futebol? Então você fala assim: pô, eu gosto de futebol, tem um cara oferecendo uma bola de futebol, deixa eu entender o que é essa bola de futebol. Então você fala coisas que podem instigar a vontade do cara de comprar aquilo. Depois você vai para o meio de funil. Meio de funil ali a gente está falando mais sobre redes sociais, sobre também, porque mais aqui é um pouquinho mais direcionado, dando exemplos, marketing de conteúdo, porque a partir do momento que o cara ele conheceu você, ele vai ter um desejo. Então, para ter desejo, ele precisa ter insumo, ele precisa ter informação. Então, o cara vai procurar blog, vai procurar webinar, vai procurar podcast, vai procurar muita informação sobre o seu produto ou a sua empresa. Então, por isso que aqui está marketing de conteúdo, blog, webinar e podcast. Depois disso, o cara decidiu que ele vai comprar esse produto. Então, você vai fazer o quê? Você vai continuar dando informação para ele, só com informação mais fundo de funil. No meio de funil, você vai falar mais genericamente sobre o produto. No fundo de funil, você vai falar da sua empresa. Cara, eu quero comprar esse produto, mas que empresa que eu compro? Você fala assim, a minha empresa tem o melhor produto. Então, se eu preciso comprar uma bicicleta, aqui na Caloi, o cara, no meio de funil, o cara fala assim, quais vantagens da bicicleta para você ter uma vida saudável? E no fundo de funil, o cara fala, a bicicleta da Caloi é a melhor para você ter vida saudável. Então, existe uma pequena diferença. Um fala mais genérico e o outro fala mais específico. O Google faz muito sentido porque aqui o cara tá louco para comprar uma bicicleta, então ele vai pesquisar a bicicleta, vai pesquisar informações de bicicleta. E o Webinar Podcast também tem essa diferença. No meio de funil, eu vou falar sobre a vantagem de ter uma vida saudável, vantagem de andar de bicicleta, porque ela faz bem para o seu corpo, é bom para o meio ambiente. E no outro, quais as vantagens de ter uma bicicleta da Caloi? A bicicleta da Caloi dá menos manutenção, ela é mais barato, ela é uma indústria brasileira. Então começa a falar vantagens do produto que não são tão genéricas quanto no meio de funil. Beleza, gente? Então, quais as principais métricas? Eu não vou entrar no detalhe delas aqui, porque a gente já teve uma aula só sobre métricas. Então, se vocês quiserem, vocês podem recordar os slides dessa aula que eu já mandei para vocês no WhatsApp. Se vocês perderam, me pedem que eu mando novamente para vocês. Então, basicamente, a gente está falando sobre retorno sobre investimento, sobre custo por aquisição, que é o custo por venda, taxa de cliques e taxa de rejeição.
Essas são as 4 principais métricas aí que a gente vê em marketing digital. Dá uma olhadinha lá naquela aula novamente. Se tiver dúvida, pode me perguntar que eu explico novamente o que é cada uma dessas métricas. E na prática, né? Então, eu trabalhei 2 anos com marketing digital, puramente marketing digital. E como é que era a minha vida de marketing digital na prática, né? Eu trabalhei na Kensho, tem um casinho aqui em cima que vocês vão ver, provavelmente ele está aqui, que é o símbolo da Kensho. E marketing digital, basicamente, se você pensa assim, pô, marketing digital é legal porque eu faço um videozinho, marketing digital é legal porque eu faço uma imagem, eu faço um post, eu faço um comentário. Mas se você trabalha puramente com marketing digital, você vai trabalhar com números. Muitos números. Você vai ver números todos os dias e análises e fazer análise de dados, de números, de entender por que uma campanha foi melhor que a outra. Então, se você gosta de números, trabalhar com marketing digital é uma possibilidade, porque você trabalha muito mais do que números do que com a beleza do marketing, da publicidade e propaganda, que é fazer uma coisa que um designer faria. Então, eu lidava com números todos os dias. Então, eu analisava se o ROI, lá, o retorno sobre o investimento da empresa, melhorou ou piorou de um dia para o outro, por quê? Qual campanha que caiu mais, qual campanha que subiu mais, o que as pessoas estão buscando, qual o meu público-alvo que está dando o melhor resultado. E com isso eu começo a pensar onde que eu tenho meu pote de dinheiro e onde que eu vou colocar esse dinheiro. Então, todos os dias era feita uma análise para isso. E para ajudar, o que eu aprendi na Kensho, né? Só para você ter uma ideia. Então, eu aprendi muito entender qual é o objetivo da empresa. Então, como eu atendia muitas empresas ali no dia a dia, então eu entendia bem qual é o objetivo das empresas também para ajudar ela, seja com ROI, seja ela com CPA, seja ela com objetivo de vendas, com objetivo de explorar a marca e tudo mais, e transformar esse objetivo em realização. Então, eu pegava essa métrica, esse objetivo da empresa e realizava ele dentro do marketing digital. Então, eu pegava todas essas informações que eles me mandavam e fazia o resultado. Como? Com métricas. Então, por exemplo, se o cara ele me mandava que o objetivo dele era vender 10 mil bolinhas de ping-pong dentro de um mês com um público-alvo tal, eu tinha toda uma minha base aqui, a minha análise, então eu tinha vários gráficos que eu acompanhava todas as campanhas, que eu acompanhava dia a dia, o que vendia melhor, o que vendia pior, e fazia análise para a gente ver quanto dinheiro a gente ia investir, quanto ROI a gente ia trazer e quanto de faturamento. E gerava gráficos aqui para entender as simulações. Então, o que significa no fundo? Então, eu quero entender que dia da semana eu vendo melhor bolinhas de ping-pong. Então, eu consegui acompanhar aqui dia a dia da semana para entender se a bolinha de ping-pong vende mais no final de semana, vende mais durante a semana, vende numa quarta-feira de manhã. Então, eu consegui entender que tipo de pessoa comprava mais bolinha de ping-pong. Eu consegui entender se eu investisse mais dinheiro, se o meu ROI melhorava ou não, porque chega uma hora que satura. Então, o que é saturar? Eu cheguei num ROI, num retorno de investimento de 5. Lembra que retorno de investimento maior que 1 são positivos. Então, eu cheguei em 5. Só que está saturado, está no máximo. Se eu começar a investir mais dinheiro, eu não vou passar de 5. Então, eu vou começar a jogar dinheiro fora. Então, esse é o tipo de análise que a gente fazia ali no dia a dia na Kensho. Era bem legal, gostava bastante. Então, se você realmente gosta de números, gosta de ver gráfico, dados e quer seguir uma coisa nesse ramo, faz bastante sentido e eu super recomendo ir para o marketing digital e fazer marketing, que é bem legal. Então, chegou a hora do desafio e para essa semana, como semana que vem é Páscoa e a gente vai ficar um pouquinho mais tranquilo, essa semana não tem desafio. Então, essa semana é a primeira que a gente não vai ter nenhum desafio por conta da Páscoa para a semana que vem, para vocês descansarem, para vocês ficarem online com a família, né? Porque ninguém vai visitar ninguém, espero. Então, o que vocês podem fazer nesse período, né? Que a gente não vai ter nenhum desafio? Aproveitem o tempo para repassar as aulas que a gente já teve. Toda aula eu faço um resumo das aulas anteriores para a gente não se perder. Façam desafios que vocês ainda não fizeram. Então, se o seu grupo não fez algum desafio ainda, seja o plano de marketing, seja
a marca da sua empresa, seja qual feira que a sua empresa vai participar, é uma baita oportunidade para você fazer isso agora. Se vocês tiverem dúvida, qualquer tipo de dúvida, elas estão liberadas. Me mandem um WhatsApp, pode me perguntar a qualquer momento. Se eu não estiver com a Bia, eu vou responder com certeza, se não estiver dormindo, porque às vezes eu durmo também. Então, eu vou responder. Várias pessoas me perguntam aqui. Hoje mesmo, uma menina me perguntou uma dúvida sobre o trabalho que tem que entregar nesse sábado. Então, eu respondo com o máximo de velocidade possível. Então, gente, tem dúvida, pode me perguntar. E é isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho sobre marketing digital. Semana que vem, provavelmente a gente vai falar sobre marketing de conteúdo com a Andressa. Então, eu vou chamar a Andressa aqui para participar junto com a gente. Se não der certo, a gente dá uma remanejada, mas ela já me deu ok. Eu já conversei com ela, ela já me deu ok. Então, pessoal, bons estudos aí. Se tiverem dúvidas, pode me perguntar. Estou aberto aqui para dúvidas. Se quiserem comentar alguma coisa sobre as aulas de marketing, se quiserem perguntar alguma coisa sobre como ingressar na carreira de marketing, como é que é o dia a dia de marketing também, podem vir me procurar. E, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Bom final de semana para vocês aí e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.